Abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 17. Encontraram? Eu vou ler. Nesse momento eu vou ler o verso 48 a 51. 48 a 51. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, verso 48. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Até aqui. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta igreja. Te louvo pela vida dos crentes salvos em Cristo Jesus, que o Senhor mesmo chamou para congregar neste local, Senhor. Louvo ao Senhor porque a Tua palavra está nas nossas mãos. Edifique os nossos corações. Ó Deus, nos dê discernimento, Senhor, para rejeitar as fábulas, os ensinos mundanos e nos apegarmos à Tua palavra dia e noite, Senhor. Encha nosso coração de expectativa da Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra seja transformadora nas nossas vidas nesta hora, em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre o seguinte tema: a vitória por meio do poder de Deus. A vitória por meio do poder de Deus. Quem já ouviu a expressão matar um leão por dia? Todo mundo conhece, né? As pessoas normalmente pensam sobre isso a respeito do trabalho delas, como vai começar a semana. Normalmente é uma expressão que nós usamos devido aos problemas que são vários. Os problemas no trabalho, os problemas em decorrência da falta do trabalho, a falta do dinheiro, as questões envolvidas nos relacionamentos familiares, as crises. E nós poderíamos fazer aqui uma lista enorme de problemas e citarmos como matar um leão, de fato. E nós podemos também dizer que a palavra de Deus foi deixada a nós com princípios. A Bíblia é um livro de princípios. E é por isso que o Senhor, Ele, o nosso Pai, pegou os princípios e deixou para que nós pudéssemos aplicar às nossas vidas. Nós vivemos, então, dias que nós podemos, de fato, dizer que nós enfrentamos também gigantes. Nós enfrentamos adversários, nós enfrentamos gigantes na nossa caminhada diária. E para aquele aqui que já está com a sua vida rendida a Cristo, aquele aqui que já está com a sua vida de fato entregue à pessoa do Senhor Jesus, a palavra de Deus nos mostra que nós enfrentamos os gigantes externos e enfrentamos também os gigantes internos. E quais gigantes são esses? Lá em Gálatas, dá para jogar na tela, Elian?
eu vou ler do meu texto, vocês acompanham aqui na tela. Diz assim no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aqui eu vou continuar até o verso 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e vê se não é tudo que nós lutamos, se somos crentes em Cristo Jesus. São conhecidas como a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria em todos os seus níveis. Não só de um santo feito de mãos ou uma imagem. Tem muito mais idolatrias perigosas, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você é crente, e você então enfrenta esses gigantes dentro de você, porque você nasceu de novo em Cristo Jesus, o seu coração se voltou para o Senhor. Quem pode dizer amém? Mas você continua lutando contra o pecado. Amém também? Essa batalha, ela acontece nos dias que nós enfrentamos o trabalho, os problemas em todas as ordens, mas nós temos um gigante, que é a nossa própria natureza, que é o pecado, que tenta se levantar todos os dias. Tem um autor chamado John Bunyan, a pronúncia eu não sei se está certa, mas ele é famoso. E é por isso que eu estou com medo de falar o nome dele direito aqui, e alguém fala, não, pastor, é assim. Aí depois você me ensina. Mas ele é o autor. Não assiste o filme não, que você não vai entender nada, porque o filme não é tão bom. Mas o livro, chamado O Peregrino. E esse autor, ele vai fazer uma referência, uma alegoria a algo que remete muito à sua vida e à minha. Eu quero ler. Então, como eu vou ler, eu preciso que você preste atenção para você não perder o fio da meada. Preste bem atenção. Ele utiliza uma alegoria no seu capítulo 16, contando a experiência do cristão e da esperança. Ele coloca como dois personagens, o cristão e a esperança. E ele diz assim: esses dois foram mantidos, presos pelo gigante chamado desespero, em seu castelo chamado dúvida. Lá eles são surrados pelo gigante. O gigante aconselha para que os dois se suicidem. O cristão entra em desespero. Esperança conforta, trazendo palavras de esperança à memória. O gigante, em contrapartida, ameaça fazê-los em pedaços, até que finalmente o cristão saca do peito uma chave chamada promessa, que destranca todas as portas do castelo da dúvida. E o que acontece? Os dois seguiram correndo, e novamente eles voltam à estrada do rei, e ficam salvos, porque estavam agora fora da jurisdição daquele gigante. Ora, quando atravessaram os degraus, começaram a planejar o que faria naquele lugar dos degraus, para impedir de caírem nas mãos do gigante os peregrinos que ali passassem. Concordaram então em levantar um altar, ou melhor, um pilar, e gravar numa placa uma sentença escrita assim: do outro lado desses degraus está o caminho que conduz ao castelo da dúvida, guardado pelo gigante desespero, que despreza o rei
do país celestial e busca destruir seus santos peregrinos. Muitos, pois, que passaram por ali depois, leram o que estava escrito e escaparam do perigo. Feito isso, eles cantaram: saímos do caminho e então descobrimos o que significa caminhar por terras proibidas. E quem vier atrás, tenha muito cuidado, para que por descuido não sofra como nós, porque por transgressão não se tomem prisioneiros no castelo da dúvida, cujo dono é o gigante desespero. Muito interessante essa alegoria que ele faz, uma alegoria com a vida cristã, com a nossa caminhada cristã. Meus irmãos, o texto que nós lemos mostra um povo que desviou-se do caminho. Por exemplo, quem sempre deveria ser o rei de Israel? Vamos continuar então. Um crente respondeu: Deus. Por que eles pediram rei? Olharam para os vizinhos. Deus disse assim: vocês querem um rei humano? Eu sou o rei de vocês. Mas todos os reinos, à nossa volta tem um rei carnal, de mão, de olhos. Então nós queremos também um rei assim. E o que Deus fez? Deus permitiu então. Não é assim que Deus faz para os seus filhos, a sua criação? Permite. Ó. Deus deu a um rei, deu a Israel um rei. Mas esse rei, o que aconteceu com esse rei? Esse rei não temeu ao Senhor. Saul, diz a Bíblia, que ele caminhava e toda hora distanciava de Deus. Saul, ele não tinha um coração voltado para Deus. E mais, além do coração de Saul ser o rei de Israel, não estar tão ligado a Deus, Saul enfrentava outros problemas. Ou seja, a espiritualidade já não estava boa, a caminhada com Deus não estava boa. Aí tinha os gigantes externos. E quais gigantes externos Saul enfrentava? O maior deles era o exército filisteu. E aí Saul, o que ele fazia? Se perdia, porque afinal de contas, ele distanciou-se do caminho, ele distanciou-se do projeto que Deus tinha. Ele deveria ser o primeiro a dizer assim: olha, voltemos para o Senhor. Quantas vezes, você já viu o texto de 1 Samuel? Você já leu lá? Quantas vezes o profeta Samuel puxa a orelha de Saul? Não era assim, Saul. O Senhor tem mais prazer em obediência do que sacrifícios e holocaustos. É porque ele foi dar a justificativa que os bezerros que ele trouxe dos inimigos era para fazer culto. Era nada, era desculpa. E aí Deus repreende Saul. Mas se você observar então, nós temos um cenário aqui que tudo o que aconteceu foi provocado pela desobediência do próprio povo de Israel. E uma coisa impressionante: quantos gigantes que se levantam pelas nossas próprias fraquezas. Eles surgem. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O texto nos mostra então agora que os filisteus, eles intensificavam os seus ataques, verso de 1 a 3. Eu quero a sua ajuda, você vai ter que acompanhar com seus olhos aí no texto bíblico, sem fechar sua Bíblia, tá? 1 Samuel, capítulo 17, você não fecha a Bíblia não, várias vezes nós vamos ler o texto. Diz assim, capítulo 17, verso 1. Os filisteus se reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, e Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus
Verso 3: estavam num monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Olha o verso 17 agora. 19. Saul, eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra quem? Os filisteus. Então agora, esse rei, toda Israel tem um grande inimigo, e esse inimigo se chama os filisteus. O povo de Israel agora tinha um problema. Esses inimigos, eles apareceram, eles surgiram no pior momento possível. Por quê? Eles se aproveitaram que o rei não era temente a Deus e não perguntou: vocês estão firmes com Deus? Vocês estão firmes com Deus? Ah, não, vocês não estão muito firmes com Deus não, então eu vou esperar um pouquinho para voltar e me aparecer, me apresentar a você. Não, o gigante, ou melhor, o próprio exército dos filisteus se apresentaram sem dó e piedade. Na verdade, eles estavam já fragilizados com os problemas de um líder que não temia Deus. E agora, o povo de Israel é sobrecarregado. O povo de Israel está despreparado para enfrentar esses adversários. E tem notícias aqui que não são das boas. A notícia então que nós lemos, diz o texto, que agora tinha um gigante no meio dessas tropas dos filisteus. O homem chamado Golias. E é interessante que esse gigante, ele tem uma característica. Qual é o caráter do gigante? Meus irmãos, eu mais uma vez repito, a palavra de Deus não foi para a gente ficar assim, não, mas pegou a espada. Qual é o princípio? Qual é o princípio? A nossa relação com a palavra de Deus, ela tem que ser de Gênesis a Apocalipse. É por isso, Stephanie, que tem pessoas que dizem assim, mas como assim? Vocês creem na Bíblia? A Bíblia fala de morte, de guerras. Aí você diz assim para ela, você já viu ela toda? Toda a Bíblia converge na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz, que sofreu por causa dos pecadores, de pessoas que faziam guerras, de um povo que era desobediente, se entregou, e um dia ele estabelecerá, já começou, hein? Ele vai estabelecer um reino de paz. É que você não conhece toda a Bíblia, você só conhece uma parte e pegou uma parte isolada da Bíblia. Esse texto é um texto de princípio que remete lá a Efésios. O nosso adversário, ou melhor, o gigante das nossas almas, ele na verdade não é um homem. Ele é um gigante, mas ele se levanta através desse mundo. Eu vou citar Efésios 6:12. Nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. É esse o caráter do nosso adversário. É esse o caráter do gigante que aqui está propondo. O gigante não é de carne, não adianta medir quanto tinha Golias. O gigante tem muito mais artimanhas do que apenas estatura e força do braço do homem. Eles impressionam com a sua força, com o seu arsenal. Olha como é que estava aqui o Golias, no capítulo 17, verso 4. Olha o que diz aqui. Está jogando na tela também? Tá não, né? Então eu vou na minha aqui, porque o ventilador toda hora dobra a minha Bíblia. Diz assim o texto: então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, verso 4, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha aproximadamente 2,90 m de altura. Verso 5. Usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze. Carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear.
e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Meus irmãos, os problemas que se levantam contra nós, eles não são problemas que apenas nós vamos resolver eles fazendo uma medição, eu tenho que fazer isso. Normalmente os problemas, nós podemos dizer que um gigante, assim como foi aqui o Golias, ele se mostra poderoso diante de nós. Ao gigante que aprisionou o cristão e a esperança. Um gigante que se manifesta poderoso. Qual tipo de problema nós enfrentamos? Você acha que o problema é na sua vida profissional. Você acha que o problema é na sua vida pessoal. Você acha que é no seu casamento. Nós descobrimos hoje pela manhã, depois eu até vou perguntar depois no final do culto a respeito disso. Nós descobrimos pela manhã que o problema de Ana, qual era o problema? Qual era o problema, a debilidade de Ana? Era a sua debilidade espiritual, não era a sua esterilidade. O coração de Ana, na verdade, não fazia do Senhor a sua fonte de alegria. E Deus curou Ana, curou o coração, para depois dar inclusive filhos. Assim se levanta contra nós adversários que se colocam e você pensa assim, esse problema que eu estou vivendo, eu não dou conta, eu vou morrer porque eu não dou conta, eu vou sucumbir agora porque agora não tem saída. Mas saiba de uma coisa, desde quando o gigante vai se apresentar de maneira frágil, raquítica? Nós que temos a palavra de Deus, que temos que discernir o que estamos enfrentando. Nós que temos a palavra do Senhor, que temos que discernir que esses problemas nunca chegam pequenos, chegam para nos assustar. Os problemas, seja na família, na vida dos filhos, no trabalho, mas nós temos que discernir que ele se levanta e nós temos que ter a preparação correta para enfrentá-los. Porque senão a gente desperdiça até mesmo aquele gigante que Deus permitiu estar na nossa frente. Ou você acha que Deus foi pego de surpresa com um gigante chamado Golias de 2,90 m? Não, está na providência de Deus, não é verdade? Estava na providência de Deus, mas vamos caminhar um pouquinho mais. Eles tentam intimidar, tentam colocar contra você insultos contra a sua reputação. Foi o que aconteceu com Davi. Olha que o gigante Golias diz, verso 8 ao versos 11 do capítulo 17. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, vocês são servo de Saul. Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Olha só a afirmação. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Verso 11. Quando Saul e os israelitas ouviram, como é que eles ficaram? Como é que está na sua versão aí? Espantados, atemorizados, batendo com os joelhos, morrendo de medo, e pensaram assim: é o nosso fim? Não é assim no seu dia a dia, não? Você pensa, agora não tem escape, agora não tem jeito. Além de tudo, eu percebo que eu sou de fato fraco. O insulto que eu estou ouvindo faz sentido. Eu sou fraco mesmo na vida de oração. Eu sou fraco mesmo na vida de leitura da palavra de Deus. Eu, na verdade, tenho muitos problemas na minha caminhada com Deus. E tudo isso está se levantando, vai me destruir mesmo. Eu não vou conseguir sair, não. E aí, meus irmãos,
esses insultos começam a tomar conta do coração. E começou a tomar conta de Saul e dos seus exércitos. E o povo começou a bater os queixos, começou a bater os joelhos, começaram a tremer. E o texto vai mais. O texto nos mostra que através desses insultos, aquela imagem daquele homem falando, imagina a cena, né? Não deveria sair da cabeça do povo de Israel. E essa relação provocava medo e angústia. Eles persistiam. Golias não foi apenas uma vez falar contra o povo de Israel. O verso 16 diz assim, que quanto tempo ele falou? Quanto tempo? 40 dias, dizendo, coloque um homem, para que eu possa lutar contra ele. Era muito comum na época. Um exército escolhia um homem, não era novidade, não foi Golias que inventou isso. Um exército enviava um representante e o outro exército enviava outro. Os dois iam duelar. Quem vencesse, o povo vitorioso fazia dos outros, daqueles que perderam, dos derrotados, escravos. Poupava-se a vida de muitos, mas saíam de lá com uma derrota ou uma vitória através de um duelo. Golias propõe e diz assim, que 40 dias pela manhã e pela tarde, ele vinha e se apresentava. Meus irmãos, vou dizer uma coisa aqui, hein? Tem gente que está vivendo a pandemia inteira, 40 dias é pouco, atemorizado. Ah, pastor, mas tem motivo? Tem, claro que tem. A gente está, graças a Deus, acho que é o 5º dia em Uberlândia sem óbito, vocês viram isso? É o 5º mesmo, não é? Louvado seja Deus por isso. Mas quantos gigantes não se levantam? Quantos problemas não se levantam durante o nosso ano 2021? Quinta-feira foi o dia de ações de graças. Nós ainda não conseguimos fazer o culto, mas com a graça do bom Deus, no próximo ano nós faremos. Quantos problemas se levantaram enormes, e eles bateram na sua porta dizendo assim, agora não tem escape, não tem saída. Essa é uma relação, meus irmãos, de um princípio muito aplicável à nossa vida, à nossa carreira cristã. E nós podemos chamar que esse levante do inimigo, muitas vezes não é com nada material, pode ser num tropeço seu na vida cristã. Aí você ouve todos os dias a mesma voz, você é fraco, você não dá conta, você nem ama Jesus nada, só diz de boca, você não vai dar conta, você tem o desejo no coração, mas você é fraco demais, todos os dias, você não dá conta não adianta ficar empolgado em servir o Senhor na igreja, não adianta você querer fazer o discipulado, não adianta você ir para o culto, não adianta você se envolver, você é fraco. E essa voz vai ecoando dia após dia. Assim o filisteu fazia com o povo de Israel. A palavra nos mostra que essa persistência, ela tem atraído muitas pessoas e ela tem feito uma algema. Porque quando o adversário bate e persiste, não é fácil resistir. Ouvir aquilo todos os dias e reconhecidamente nós percebermos, de fato nós somos frágeis. Mas o texto nos mostra algo que nós temos que observar. Somente vai ser o vencedor, assim como o cristão fez, que estava preso naquele gigante, ou melhor, naquele castelo terrível, aquele que pega a chave chamada promessa, se agarra a ela e diz assim, é verdade, eu não sei quem que está batendo na minha mente aqui não sei de que parte que ele vem, mas uma coisa eu respondo, eu sou frágil, mas pela palavra do Senhor, eu hei de ser fortalecido. Eu não tenho saída para minha filha, eu não tenho saídas para o meu casamento, eu não tenho saídas para qualquer tipo de problema que bater no seu coração,
Mas se você tiver a chave chamada promessa, você vai confiar e dizer assim: mas o meu sustento vem do Senhor, a minha providência virá do Senhor, aquele que abrirá as portas será o Senhor na minha vida, e Ele mesmo me sustentará. O gigante estava diante de um povo que não sabia se apegar à promessa. Interessante, hein? Pensa bem comigo. Irmão Luiz, quem era o povo de Israel? Não era o povo que tinha visto sinais e maravilhas acontecer no meio de Israel? Deus sempre intervia no meio dos patriarcas. Eles ouviam a respeito de Deus. E em nenhum momento, nos 40 dias, é por isso que eu falei da pandemia, né? Tem que ter medo mesmo. Mas a gente enfrenta ela orando, não ficando paralisado, com a preocupação, mas confiado no Senhor, não deixando as notícias tomar conta do nosso coração, não adoecendo com as notícias, mas com essa confiança da promessa que o Senhor há de cuidar. E se Ele chamar, inclusive, está no Senhor. A promessa está no coração do crente. Mas não estava com Israel, impressionante isso, não estava com o povo que Deus tinha separado ali, ó. Mas agora acontece algo, esse insulto começa a acontecer, os insultos começam a ser agora cada dia maior, eles insultam os guerreiros de Deus, e agora diz o verso 41, capítulo 17, verso 41, diz assim: Golias com o seu escudeiro à frente, caminhavam em direção a Davi, fazendo o que agora? O que Golias fazia quando viu Davi? Verso 42, rindo, desprezando daquele jovem ruivo, gritou para Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou a Davi, e dizia: venha cá, e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens. Verso 44, berrou, gritou Golias: eu vou destruir você, ô nanico. Ô menino, diz o texto que Davi era novo. Davi não tinha mais que 21 anos, no máximo. Possivelmente menos do que isso. E agora estava diante dele um homem que o desprezava. Ele o insultava. Ele dizia: você não dá conta não. Meus irmãos, uma das coisas que o nosso adversário quer colocar no seu coração é o desespero. O desespero. Por que as pessoas estão se perdendo lá fora? E estão se perdendo não só por causa da pandemia. Desespero. Sem referência. O medo toma conta. As propostas ruins falam mais alto. E a palavra de Deus nos mostra que esse desespero tinha um objetivo: abafar, destruir o povo de Israel. Eles também investiam para destruir. Os filisteus se aproximam para atacar. Eles fazem uma afronta e agora vão com toda a força sobre o povo de Israel. Esse gigante agora, chamado Golias, um homem que não tem fé, não tem esperança, não tem amor, mas ele está se levantando para destruir o povo de Israel. Meus irmãos, nós enfrentamos adversários assim na nossa caminhada com Deus. E eu quero destacar então algumas características do guerreiro, da serva do Senhor, do servo de Deus, que se posiciona para enfrentar esses gigantes e ter vitória. Como que acontece? Esses guerreiros são formados aonde? Esses guerreiros são formados nos locais que ninguém dá muito valor. São formados dentro de casa,
Quando está no seu quarto lendo a Bíblia e ninguém está vendo? Quando gasta um tempo orando, investindo antes do culto, na reunião de oração, na vigília? Tempo de preparo, fortalecendo a musculatura, porque sabe que vai ter um adversário muito poderoso. Olha o que aconteceu com Davi, verso 12 a 22, 17, 12, eu vou até o 22, até o 22, isso, diz assim, como está na mesma, deixa eu abrir aqui para não ficar diferente. Pode manter na tela então, Elian, por favor. Diz assim a palavra de Deus, verso 12. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra, os 3 mais velhos. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Os filisteus vinham de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Verso 17, Jessé, seu pai, disse a Davi, seu filho, peço a você que leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães, corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá lutando contra os filisteus. Verso 20, no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate. Os gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Verso 22, Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Observe os detalhes. Davi era responsável com coisa pequenininha. O pai chama, ele está atento. Interessante isso aqui. O pai diz assim, ó, você leva queijo para o comandante, você leva isso aqui para os seus irmãos. Ele não questiona, não, né? Parece bobo isso, né? Parece desprezível isso, né? Pode ser que é por isso que ele foi o rei tão inesquecível em Israel. Um coração voltado para Deus, mas com coisas práticas, como obedecer a palavra do pai, honrar em obediência, ser responsável com o compromisso de dizer assim, eu não posso correr para a batalha enquanto não deixar os mineiros vão falar assim, nós, né? Porque eu já também me tornei, tá? Nós vamos falar assim, deixar os trem com o comandante lá, não é assim? Olha, como é que eu vou para a batalha sem deixar aquela responsabilidade minha? Isso de ordem moral, isso do caráter de Davi, mas tem mais. Olha o que diz o texto, nós temos aqui uma passagem no verso 23. O verso 23, é o 23? Não, perdão, 31 a 37, diz assim, 31 a 37. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul,
que ninguém desanime por causa dele. Olha, espera aí, quem é esse cara aqui? Esse aqui é o rei Davi? Não, esse aqui é um jovem, adolescente. Ninguém conhece ele. De onde que ele saiu? Não sei. Tem um rapazinho aí falando que não é para a gente desanimar, não é para a gente ter medo. Mas quem que é esse? Filho de qual príncipe ele é? Não, ele é filho do Jessé. Mas quem é ele? O Abinadab? Não, o Abinadab está morrendo de medo ali, está tremendo de medo ali. É o mais novo. É o mais novo. Chama ele lá. Deixa eu conversar com ele. Olha o que diz o texto. Que ninguém desanime por causa dele. De quem? Do filisteu, do Golias. Este seu servo irá e lutará contra o filisteu. Opa! E aí verso 33. Porém Saul disse a Davi. Olha que palavra de ânimo. Você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é jovem. Você é um menino. Isso aqui, para a tradução, ela é bem, formal, Você é um moleque. O que você está fazendo aqui? Você ainda é jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade, rapaz. Aí Davi respondeu: este teu servo aqui, eu não sou rei não, eu não sou príncipe não, mas eu cuidava das ovelhas do meu pai. Eu apacentava as ovelhas do meu pai, quando vinha um leão. Parece pouca coisa, né, divino? Deus nos livre. Quando vinha um leão, eu enfrentava ele. Quando vinha um urso, eu tirava da boca a minha ovelha. Porque eu sabia, verso 36, Eliã. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles. Por quê? Porque afrontou o exército do Deus vivo. Olha o que acontece aqui. Davi declara, Davi dizia, o Senhor, verso 37. Davi era muito poderoso. Davi tinha feito Krav Maga. Davi tinha feito isso lá, Daniel, no pelotão? Nada. Davi tinha a sua preparação em outro lugar. A preparação de Davi era no momento dele com Deus, onde ninguém via. O preparo de Davi não era com as tropas, era com a confiança que Deus é o Deus de Israel, é o Deus que ele ouvia a respeito dos patriarcas, e ele era crente no Senhor, e ele sabia, se Deus me colocou como pastor dessas ovelhas, Deus tem um propósito, e eu creio que não será um urso, não será um leão, que vai fazer com que esse projeto de cuidar dessas ovelhas termine aqui. Ele ia confiado que o poder de Deus iria dar a ele graça. Você já pensou o que é isso, Tiago? É você mudar para Jaguariúna falando assim, eu não sei, eu orei, a porta abriu, eu não sei o que Deus tem, mas uma coisa eu sei, eu estou confiado no poder de Deus sobre a minha vida. Mas como que experimenta isso, irmãos? Não compra na farmácia, nem na Drogazil, que tem tudo. Não é verdade? Nunca vi, parece um shopping center, né? Nós só encontramos isso, meu irmão e minha irmã, naquele local que nós não queremos. É o local do nosso momento de intimidade com Deus. É no momento que o crente não vê outro crente. É no seu momento com a Bíblia. É no seu momento com as experiências com Deus. Quem já teve experiência com Deus através da sua palavra? É um grande fortalecimento para a sua carreira cristã. E a experiência com Deus não é empírico apenas, é por meio da palavra, e aí se aplica ao dia a dia. Sem palavra, vira experiencialismo. Mas com a palavra de Deus,
Ah, meus irmãos, é tão bom encontrar crente que diz assim: pastor, não está nada resolvido, mas eu estou confiado que a mão de Deus está comigo. O texto diz assim, que agora aquele homem fica assustado com a coragem de um jovem que não tinha formação, um jovem que não era filho de príncipe, um jovem que não tinha nem o nome de primogênito, mas um jovem crente. A sua vida é estabelecida em quê? Nos cargos, na profissão que você tem, nos bens que você deseja adquirir, ou está estabelecido na pessoa do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, o maior dom, a maior dádiva que eu tenho é confiar na tua pessoa, é saber que o Senhor está comigo. Davi agora enfrenta um adversário. Os guerreiros ouvem o desafio como algo que diz respeito a ele, Davi. Porque é interessante isso aqui. Quantas vezes Golias falou assim: cadê o homem aqui? Todo mundo fingia o quê? De árvore. Baixava a cabeça, né? Deve ser para o meu colega aqui. Mas quem sabe ele vai. E ninguém se incomodava, percebem isso? 40 dias chamando e ninguém se incomodava. Aí chega lá um jovenzinho, quando ouve a primeira vez, ele já entende: opa, peraí, você está colocando palavras contra, não o povo aqui, mas contra o Deus de Israel. Ele sente aquela empatia. O Davi, esse jovem agora, toma aquela batalha dizendo assim: o nome do Senhor está em jogo. Ô irmã, você acha que é o problema do trabalho? Você acha que é a questão do seu relacionamento? Ô irmão, ô pastor, você acha que a questão é financeira? A questão nas nossas vidas, em primeiro lugar, é: qual problema, qual gigante miserável, seja financeiro, problema familiar, seja os filhos, que vai se colocar diante do meu Deus? Nada disso pode envergonhar, nada disso pode abafar o que eu confio no Deus vivo. Por que está sempre tendo gente oscilante? Começa bem, tem uns que ficam no vale anos, que não entendeu. A batalha não é o casamento, Fabiano. A batalha não são os filhos. A batalha não é emprego. A batalha não é a saúde. A batalha, em primeiro lugar, mesmo que tudo isso me falte, eu sei que eu fui chamado para que o nome do Senhor seja glorificado na minha história, mesmo em meio aos problemas. É para isso, senão você perdeu o princípio de ser crente. Te contaram que você faz uma coisa e resolve tudo? Aqui, engano. Aqui, com os problemas, nós falamos: em meio a esses problemas, o Senhor é maior e eu continuarei com Ele. E Ele faz mais, o nosso Deus, e através dos seus servos, os guerreiros, a igreja. Onde que estão os seus olhos? O Paulo, nosso diácono, ele falou essa semana, Machado e Jéssica: pastor, a gente fala pouco do galardão, E ele falou assim: sabe quando você fala com os olhos bem grandes assim? Você já falou com os olhos bem grandes? Você fala assim: como serão os galardões? Você não está entendendo porque você está muito crente, Quando fala de futebol para os homens, Cláudio, para nós, Ele não fica com os olhos bem grandes assim, um jogo bom igual ontem, não fica aqui, nossa. Quando fala de castanha do Pará com chocolate, como é que fica os olhos, Gisele? Uns olhão desse tamanho assim. Quer resolver uma briguinha? Castanha do Pará. Os olhos aumentam assim, é uma dádiva. Para que os seus olhos aumentam? O que você enxerga como uma solução? A vida financeira, pastor. Se tiver tudo azul, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É bênção mesmo.
Mas crente tem que estar com os olhos no lugar certo. Crente tem que estar com os olhos naquele que pode trazer recompensa verdadeira. Não essa que a traça, a ferrugem vai corroer. Você tem um carro hoje, 2021, daqui 40 anos é uma lata velha. Não é assim? É assim. Diz o texto que Davi prestou bem atenção, verso 24 a 27. Eu vou destacar o 26 para ganharmos tempo. Diz assim: então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que vai receber o homem que matar esse filisteu? Ó, o que vai receber? Se acabar com esse que ameaça, faz provocações. Aí o que aconteceu? Verso 27, os soldados repetiram o que tinha dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Saul apresentou uma proposta. Uma proposta é: se matar o filisteu, tem uma recompensa. E aí Davi não é bobo não. Cristão é bobo? Só se não, que ninguém é bobo. Você acha que a gente está vivendo aqui para quê? Para uma terra nova, para um lugar novo. Não vai ter mais questões políticas. Vai ter um rei justo governando sobre todos. Os nossos desafios vão parar, porque lá só haverá paz, satisfação. Mas como é que consegue receber isso? Como é que consegue experimentar desta dádiva? A palavra do Senhor nos mostra alguns princípios importantes lá em Hebreus. Tem uma frase que eu gostei muito, presta atenção nessa frase. Os olhos que olham são comuns. Olhos que veem são raros. Homens e mulheres que derrubam gigantes olham para as recompensas, olham para as alegrias da vitória sobre os gigantes. Foi assim também com Jesus. Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente, onde estão os olhos? Firme. Em quem? No autor e consumador da fé, Jesus. Você só pode experimentar das recompensas se você aqui estiver com os olhos em Cristo. Sabe por quê? Porque não tem outra maneira. Os gigantes aqui são enormes. As propostas internas da sua natureza carnal são enormes. E ela diz assim: satisfaz agora. E se você não tiver com seus olhos no Senhor, você se entrega aqui a essas paixões. Se você não estiver com os olhos no Senhor Jesus, os problemas da saúde, das finanças, do trabalho, eles se levantam, são enormes. Se você não estiver com os seus olhos na pessoa de Cristo, e quem diz que a gente tem que servir a Cristo como aquele que tem uma vara, tem um nome, um castigador, dizendo assim: vocês vão que servir, que você tem que não ganhar nada, só sofrimento. Quem disse isso? Quem disse isso? Nós sofremos aqui, enfrentando a nossa carne, enfrentando esses gigantes internos, enfrentando o nosso egoísmo, a nossa egolatria, enfrentando a nossa vaidade, enfrentando o nosso egocentrismo, enfrentando a nossa avareza. Nós enfrentamos aqui, para que lá no céu você tenha um novo corpo, você possa viver uma vida santa, você possa viver desfrutando de um lugar que não tem mais guerra, não tem mais fome, não tem mais sede, não tem mais nada do que nós enfrentamos aqui.
A vida cristã, ela tem que ser desejada para que nós alcancemos o que o Senhor tem para nós. E vou dizer uma coisa, hein? Tem muita gente aqui, pode ser que seja o seu caso, que está olhando já firme para o Senhor Jesus e tem recebido aqui o cuidado e providência de Deus em tantas áreas. Ou não tem? Ou não tem? Deus não tem sustentado, Deus não tem visitado a sua família, Deus não tem dado comida, sustento para o seu lar. Esse Deus se revela naqueles que são guerreiros, servos do Senhor, que estão com seus olhos na pessoa do Senhor, nessa recompensa. Guerreiros que não dão ouvidos à voz da incredulidade. Ô irmãos, como é difícil encontrar irmãos que tem hora que pode ser parecido mais com o capeta. Toma cuidado. Ué. Davi enfrentou um inimigo maior que Golias. Quem foi? Olha ele aqui, verso 28 e 29. Quando Eliabe, o irmão mais velho, viu Davi, ouviu falando com os soldados, como é que ele ficou? Esse é meu irmão, louvado seja o nome do Senhor por ele. É assim? Ficou furioso. O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas que você tem para cuidar do meu pai? Nem sua não é, é do meu pai. E o texto diz assim que, ele ainda disse assim, eu conheço a sua arrogância e as suas más intenções, você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora, disse Davi, só fiz uma pergunta. O maior adversário, muitos dizem isso, que Davi enfrentou não foi Golias, foi o irmão mais velho. Porque quando dentro de casa, ou alguém conhecido, é usado pelo maligno para soltar palavras que nos ofende, nos entristece, nos abate, se os olhos não estiverem no Senhor Jesus, a gente para, a gente cai, a gente desanima. Irmão, uma coisa para nós aqui, em quem estão os seus olhos dentro da igreja? Em quem estão os seus olhos dentro da sua família? Você está olhando para o seu esposo só? Ah, não, está bem, está firme com o Senhor. Ou os seus olhos estão em Cristo? Mesmo que de repente surja dentro da sua casa, você fala assim, ó, eu não vou dar moral nisso não, está falando sem conhecer a Deus, de repente está num momento que eu tenho que orar por ele, não vou me contaminar com essa palavra dele não vou contaminar com essa palavra dela, eu vou continuar com os meus olhos no Senhor. Foi o que aconteceu com Davi. Palavras que vêm para machucar, palavras que menosprezam como Saul fez. Vozes que têm medo, ou melhor, que metem medo. Aquele homem gritava para Davi, eu sou um cão? Irmãos, saiba disso. Nós temos na palavra do Senhor a nossa referência. E eu quero terminar citando 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Os guerreiros de fato, os crentes de fato, que foram chamados pelo Senhor, precisam entender que a nossa batalha, ela só acontece se nós utilizarmos das armas que Deus colocou para nós. Olha o que diz o texto. Se usarmos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. A palavra do Senhor nos mostra, então, que Davi venceu porque confiou a sua vida, não no poder do braço do homem, mas sim no poder de Deus. Efésios 6,10 vai dizer, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus. É esse tipo de preparo que faz o crente vitorioso na vida cristã. Não é frequentar só a igreja, não é somente participar do grupo de louvor, cantar, pregar. O que faz diferença é estar revestido do poder de Deus. Como é que nós fazemos isso? Se não é falar, Senhor,
Me ensina a ler a tua palavra todos os dias. Me reveste de fé, do poder do teu Espírito. A gente canta tão bonito pelo Espírito Santo aqui, né? A gente canta que é uma maravilha sobre o Espírito Santo. Que coisa mais linda. Hoje, então, maravilhoso cantarmos. Irmãos, palavra do pastor hoje mais extensa, mas eu quero dizer. Eu e você, nós precisamos experimentar do poder de Deus na nossa vida cristã, porque senão nós naufragaremos na caminhada cristã. Davi sabia que o poder que ele tinha não era das suas habilidades, mas da confiança que o Deus vivo estava com ele, a ponto de se perder a vida. O Senhor permitiu, eu não tenho dúvidas disso. Então eu termino, meus irmãos e irmãs, dizendo, hoje, vista-se de Cristo. Vista de Cristo hoje. Tem duas perspectivas aqui. Como é que Golias olhou para Davi? Viu um menino. Viu um menino sem armas. Viu um menino com uma pedra, uma funda e pensou assim, com a minha força, eu destruirei esse jovem. E do outro lado, outra perspectiva, outro prisma, outro óculos, olhou para aquele gigante e disse assim, eu vou em o nome do Senhor dos Exércitos, eu enfrentarei pelo poder de Deus, eu confiarei que o Deus vivo estará comigo, porque eu sou dependente dEle, e eu quero sair vitorioso para a glória dEle. Fique em pé, vamos orar para nós então terminarmos nesta noite.